Ô pessoal, vamos falar agora sobre as características dos direitos fundamentais, semana 2, dia 3. Questão primeira: os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional? Sim, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional. O STF vem admitindo sim a extensão para as pessoas jurídicas, ok? Então, um exemplo aí é direito da honra, certo? Então, direito à honra, então pode ocorrer aí uma indenização contra a imagem, a honra, quando estiver denegrindo a honra ou a imagem de uma pessoa jurídica, não teria problema aí. Difamação, o Gilmar Mendes não, foi o Marco Aurélio falou que difamação também cabe também a pessoas jurídicas. Ou seja, direitos e garantias fundamentais também cabem a pessoas jurídicas, dentro, logicamente, das suas especificidades. Não há o que se falar, não habeas corpus aí para uma Coca-Cola, por exemplo, ok? Mas cabe sim. Então, o que está errado aqui? Não as pessoas. 2. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Correto, são irrenunciáveis. Mesmo que você não utilize dele, você não pode renunciá-lo. Me dá um exemplo: direito à vida. Você não pode renunciar ao seu direito à vida para que uma outra pessoa tire a sua vida. Isso aí vai ser o que? O crime de homicídio, por exemplo, ok? Embora não haja menção expressa no texto da Constituição, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Acabamos de verificar isso aí. Correto. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos direitos e garantias fundamentais da Constituição não é exaustivo. Perfeito. Pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Correto. Fora então aí do título e direitos e garantias fundamentais, nós temos, por exemplo, o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à saúde, direito à educação. Então, nós temos aí sim outros locais. Então, correta a questão. 5. As garantias fundamentais traduzem em mecanismos de proteção e provocação dos órgãos públicos, a fim de que os direitos e garantias sejam resguardados. Então, direitos e garantias, aliás, direitos fundamentais, eles são resguardados por garantias. Então, as garantias são os remédios constitucionais aí também, ok? Então, veja, assim, os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são instrumentos através dos quais se assegura o exercício aludidos e direitos, então preventivamente, ok? Ou prontamente os repara caso violados. Pedro Lenza. 6. Aumentando aí um pouco o nível. A limitação de direitos individuais enquanto direitos de hierarquia constitucional, então estou falando sobre limitar direitos, deve-se dar por expressa disposição constitucional ou mediante lei promulgada com fundamento imediato na própria Constituição Federal, ok? Então veja, isso daqui nada mais é do que uma doutrina do Mendes, Gilmar Mendes. Então veja, os direitos individuais enquanto direitos de hierarquia constitucional somente podem ser limitados. Exemplo, estado de sítio, defesa, que alguns direitos vão estar limitados. Exemplo, direito de reunião, ok? Então nesses casos aí, por expressa disposição constitucional, restrição imediata ou por meio de lei ordinária promulgada com fundamento imediato na própria Constituição. Então, é sim possível. Então, o STF, segundo Alexandre Moraes, ficou bom, né? Assentou a possibilidade de limitação dos direitos fundamentais individuais. Então, temos essa possibilidade. Porquanto não há no sistema constitucional pátrio direitos e garantias que se revistam de caráter absoluto, nem mesmo a vida é.
encontram-se seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Constituição da República, ok? Então, questão correta. 7, questão, primeira vista aí uma questão difícil, mas depois pelas outras vezes que você vai vendo, como de costume, vai ficando se tornando mais fácil. Os direitos fundamentais, caracterizados como cláusula pétrea, artigo 60, direitos fundamentais, ok, das constituições, lá fala sobre os direitos individuais, mas está ok. Podem sofrer limitações por ponderação judicial, caso estejam em confronto com outros direitos fundamentais. Então está entre dois direitos fundamentais. Pode ocorrer a ponderação judicial? Pode. Então pode ter o que? Sofrer. Deixa eu até marcar aqui para a gente não se perder. Olha, podem o que? Sofrer limitações e podem também sofrer aí por alteração legislativa. Agora não é limitações, ok? Alteração legislativa via emenda constitucional. Qual é a condição? Desde que nesse último caso a emenda seja respeitado o núcleo essencial que os caracteriza, ok? Então eu posso alterar cláusulas pétreas, é isso que ele está falando, desde que eu respeite o núcleo essencial que os caracteriza aí como cláusula pétrea, como direitos fundamentais. Então veja, a questão está correta. Artigo 60 vai falar que não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tendente a abolir, mas ele está falando não em abolir, mas ele está falando de alteração legislativa. Pode ser alterado. Qual é a condição? A condição que seja respeitado o núcleo essencial, ok? Então, direitos e garantias individuais estão aqui. Então olha o que a Natália Masson fala. Pacificou-se na doutrina que a locução tendente a abolir, constante no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, só ampara o núcleo essencial do rema que o Constituinte quis proteger, então não garantindo a sua absoluta intangibilidade. Reformulações linguísticas das cláusulas, por exemplo, são cabíveis, então pode, já que não alteram em nada a substância daquilo que se procurou preservar, com a elevação do tema à condição de cláusula pétrea. Do mesmo modo, reformas superficiais que não atingem o núcleo central do tema, esvaziando-o, são viáveis. Então, reformas superficiais são viáveis. A questão, então, está... nem lembro mais o que era. Direitos fundamentais considerados cláusula pétrea das Constituições podem sofrer limitações por ponderação judicial? Sim. Caso que esteja em confronto com outros direitos fundamentais? Sim. Por alteração legislativa também, via emenda constitucional, desde que, nesse último caso, seja respeitado o núcleo essencial que os caracteriza. A questão está correta, ok? E o gabarito está só escrito errado aqui, mas a questão está correta. Oitava questão, mais uma questão aí difícil. O que eu sugiro a vocês? Vamos separando essas questões aí que tem essas marcações ao lado aí, para que você vai fazendo tempos em tempos a sua revisão. Por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade, coíbem-se excessos, certo? Certo. Tem que ser proporcional, ok? Então, que afrontem os direitos fundamentais, exigem-se mecanismos que os efetivem. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, não é fácil você tangenciar aí a aplicação do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que há um certo grau de subjetivismo, ok? Então, por isso que ele vem dizendo assim, coíbe-se excessos que afrontam os direitos fundamentais, legal, mas para isso exige-se o que? Mecanismos para efetivar
que a coibição desses excessos. Então, isto aí, doutrina alemã vai falar assim que a proibição de proteção insuficiente. Veja, Gilmar Mendes vai falar, como decorrência do princípio da proporcionalidade, exigir-se mecanismos que efetivem esses direitos fundamentais, para que sejam adotadas ações e ferramentas que permitam a efetivação dos direitos não assegurados ou insuficientemente assegurados, naquilo que a doutrina alemã denomina de proibição de proteção insuficiente. Ou seja, ele está falando que carece de mecanismos, ferramentas, ações que efetivem esses direitos fundamentais. É isso que a questão está trazendo. Então, existe um mecanismo que os efetive. Então, questão correta. Difícil. Questão 9. A característica da universalidade, direito de todos, certo? Consiste que em todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais sem distinção. Não, tem alguns direitos fundamentais são só dos trabalhadores, outros só dos idosos, outros só das mulheres. Então, não tem que essa situação, que todos os direitos fundamentais. Então, a questão está incorreta. Gilmar Mendes, alguns direitos fundamentais específicos, porém não se ligam a toda e qualquer pessoa. Na lista brasileira dos direitos fundamentais há direito de todos os homens, como o direito à vida, mas há também posições que não interessam a todos os indivíduos, referindo-se apenas a alguns, aos trabalhadores, por exemplo. Então, a questão está incorreta, porque ele diz que todos os direitos são de todos os indivíduos. A questão errada. Última questão. Direito fundamental pode sofrer limitações? A gente já viu que pode, mas é inadmissível que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que ele desnature a sua essência. Então, novamente aqui nós podemos utilizar aí a Natália Masson, que nós trouxemos aí do livro dela, que é possível eu alterar aí com reformas superficiais que não atingem o núcleo central do tema, esvaziando, então eles são viáveis. Então eu posso sim alterar as cláusulas pétreas, mas mantendo o núcleo central, o núcleo essencial, a sua essência, ok? Então a questão está correta e assim terminamos a nossa aula aí. Um abraço na nossa bateria. Até a próxima.